muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje nós vamos abordar o assunto de geometria, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like aí para poder fortalecer. Beleza, galera, o assunto de geometria possui diversos temas. O primeiro tema que nós vamos abordar é o assunto de ângulos, tá? Nós vamos dividir em duas partes. Nós vamos dividir na parte teórica e nós vamos dividir na parte prática, beleza? Onde será a resolução de exercício. Bora aqui. Seguinte, ângulos são duas semirretas, ou seja, são os lados do ângulo, tá? Essas semirretas. Essas semirretas são de mesma origem. Essa origem é o vértice do ângulo, beleza? E esse vértice, com as duas semirretas, vão dividir o plano onde ele está contido em duas regiões, chamadas de regiões convexas e região não convexa, tá? Então vamos entender. O ângulo é uma abertura entre duas semirretas, tá? E essas duas semirretas elas vão sair do mesmo ponto de origem, que é chamado de vértice, ok? Vamos observar aqui a imagem abaixo. Nós temos o ponto O, que é a origem das semirretas, que é chamado de vértice. Então esse ponto O, bem aqui, ele é chamado de vértice, tá? As semirretas OA e OB, denominadas lados, ou seja, esse canto aqui onde nós temos OA é uma semirreta, tá? Então, o primeiro lado. E esse daqui, nós temos OB, é a outra semirreta. Nós temos o outro lado, beleza? Então, ó, para identificar o ângulo, utilizamos a notação AOB, ou seja, sai aqui do ponto A, passa pelo ponto O e vai para o ponto B. Por que tem esse chapéuzinho aqui, ó? Esse chapéuzinho vai ficar em cima da letra que representa o vértice, tá? Sempre vai ficar em cima da letra que representa o vértice, ok? Então, é um ângulo, tá aqui o chapéuzinho indica isso, tá? É um ângulo que sai aqui na semirreta do ponto A e na outra semirreta passa pelo ponto B. Vamos observar melhor ainda a imagem. Nós temos aqui, ó, na região interna desse ângulo AOB, uma região convexa, tá? E na região externa desse ângulo AOB, nós temos uma região não convexa. Na prática, a região convexa é toda a parte interna, tá? E região não convexa, toda a parte externa. Note também que nós temos aqui um ângulo interno, nós temos aqui fora, que é possível formar também um ângulo externo, tá? Então, ângulo é uma abertura, resumindo, entre duas semirretas, beleza? Com a mesma origem, ou seja, as duas semirretas vão sair do mesmo ponto. Observem que a semirreta OA sai aqui do ponto O e a semirreta OB também sai do ponto O. Ok? Vamos para o próximo tópico. Como é que a gente faz então para medir um ângulo? Galera, o ângulo ele é medido por padrão em graus, tá? Outras medidas também que são estudadas nas séries posteriores, mas por padrão, nível fundamental é medido em grau, tá? Você não deve confundir unidade de medida com instrumento para medir o ângulo, ok? Então essa parte não deve ser confundida. Para medir um ângulo, você vai utilizar como instrumento um transferidor, que são as imagens abaixo, tá? Nós temos o transferidor de meia volta e nós temos o transferidor de uma volta completa, ok? Em qualquer um dos dois, você vai conseguir medir o ângulo de qualquer tamanho, tá? Sendo que o de uma volta completa vai ter a vantagem que se o ângulo passar de 180 graus, você já vai ter a medida nele, ok? Então, vamos observar. A medida de um ângulo é dada pela sua abertura. Então, quanto mais aberto for esse ângulo, maior será a sua medida, tá? A unidade padrão, como eu já falei, é o grau. E é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho, essa bolinha que é escrita após o número, ela não é utilizada apenas para medir ângulo, tá? Se você vê também, por exemplo, em telejornais, quando está passando questão de temperaturas,
você vê a temperatura graus Celsius, tá? Então aqui nós temos grau em ângulo, mas também pode ser utilizado o mesmo símbolo para representar outras unidades. Bem, vamos lá. Para usar o transferidor, você deve alinhar em um dos lados do ângulo, aqui no ponto aonde vai dar lá no zero, ó. Aqui no zero, você alinha o centro dele lá no ponto aonde vai dar no zero. Em seguida, a outra semirreta, ou seja, o outro lado do ângulo, vai ficar em cima da marcação numérica. Por exemplo, esse ângulo aqui em azul, colocamos aqui um dos lados no zero e no outro aqui no 50. Ou seja, como essa abertura saiu do zero até o 50, então esse ângulo é um ângulo de 50 graus. Tá? Para você, por exemplo, medir um ângulo de 120 graus, você colocaria também a marcação aqui no zero e colocaria uma reta indo aqui, ó, até o 120, ok? Partindo aqui do centro, indo até o 120. Então você teria um ângulo de 120 graus, por exemplo. No transferidor de uma volta completa, note que você tem duas marcações. Você tem a marcação externa e você tem a marcação interna. Bem, vamos lá. Marcação externa no sentido anti-horário. Como assim anti-horário? No sentido contrário dos ponteiros do relógio. Então nós temos aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, indo até os 360 graus aqui por fora. Observe que não tem escrito 360 graus. 350, zerou, porque completou a volta, então vai reiniciar, tá? Mais uma volta. Aqui na parte interna, nós temos já a marcação no sentido horário, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio, tá? Então, 0, 10, 20, 30, indo até 0 grau novamente. Lembrando, fechou 360 graus, ele vai zerar e vai recomeçar. O método de marcação é idêntico ao de meia volta, tá? Ao que vai só até 180 graus. Você marca aqui no centro dele a origem do ângulo, puxa o lado sempre para o zero e o outro lado vai ficar na marcação, ok? Vamos classificar agora os ângulos, tá? Os ângulos eles são classificados de acordo com a sua abertura. Tem um ângulo que não tem nenhuma abertura, que é chamado de ângulo nulo. O ângulo nulo, nós vemos uma única semirreta. Essa semirreta vermelha aqui está o ponto A e o ponto B, ou seja, é uma semirreta só, representando duas semirretas. Ou seja, a origem é a mesma, mas não há abertura entre a semirreta que passa pelo ponto A e a abertura da semirreta do ponto B. Então essa abertura é nula, ângulo nulo mede 0 graus, tá? Próximo ângulo que nós temos, descendo aqui, é o ângulo agudo, ok? O ângulo agudo, ele é maior que 0 grau, então note que já tem a abertura, ó. Essa abertura é o ângulo, note que já tem a abertura, mas essa abertura não chega até 90 graus, tá? Ela é menor sempre que 90 e maior que 0. Então sempre o ângulo agudo vai dar essa ideia aqui, ó, de fazer uma ponta, como se fosse uma ponta de lápis, tá? Como aqui fosse a pontinha do lápis e aqui fosse o restante do lápis, ok? Como se fosse ponta de lápis. Bem, próximo ângulo é um ângulo mais aberto e fixo. O ângulo reto ele não tem variação de medida. Ele sempre vai medir 90 graus. E o símbolo é esse daqui, ó. É um quadradinho com um pontinho dentro, tá? Então esse símbolo aqui é o símbolo do ângulo reto, ok? É sempre 90 graus. O ângulo obtuso, próximo ângulo da nossa lista, note que a abertura dele é mais ampla, ou seja, maior que o ângulo de 90 graus, tá? Mas não chega a completar 180, beleza? Então o ângulo obtuso ele é sempre maior. O ângulo obtuso ele é sempre maior que 90 graus e menor que 180, ok? Vamos agora para o ângulo raso. O ângulo raso também é um ângulo de medida fixa. Então note que na parte superior aqui eu coloquei todos os ângulos de medida fixa, tá? Ângulo nulo é fixo, é sempre 0.
ângulo reto é fixo, é sempre 90, e ângulo raso é fixo também, é sempre 180 graus, tá? Meia volta representando aqui o nosso ângulo raso. Já o ângulo de uma volta, ele também é medida fixa, ou seja, uma volta completa é sempre 360 graus, ok? Vamos lá. Isso daqui é uma definição muito importante que nós vamos precisar mais na frente, a ideia do que é congruente. Galera, congruente você deve associar como sendo mesma medida, tá? Ok? Mesma medida, igual entre aspas, beleza? Então vamos lá. Dois ângulos ditos congruentes são aqueles ângulos que têm a mesma medida. Tem duas imagens aqui embaixo para a gente observar. Nós temos um ângulo ACB que mede 40 graus. E aqui nós temos um ângulo DFE que mede também 40 graus. Posições aqui estão como posições espelhadas. Mas notem que independente da posição, a abertura é a mesma. Por ser a mesma abertura, é chamado de congruente. Então essa ideia de congruência nada mais é do que os ângulos ter a mesma abertura, o mesmo valor em graus. Ah, mas se vier sem o valor em graus, como é que eu vou identificar? Aí nós vamos para a próxima imagem. Note que aqui no ângulo ABD, essa abertura aqui está marcada com um tracinho. E no ângulo DBC, essa abertura aqui também está marcada com um único tracinho. Então, como essas duas aberturas têm a mesma marcação em quantidade de tracinhos, nós dizemos que eles também são congruentes, tá? Isso daí é outra maneira de você marcar dois ângulos congruentes sem precisar dar a medida deles, beleza? Bem, galera, agora ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Não deve ter confusão em relação a esses dois conceitos, beleza? Bem, como é que você vai diferenciar? Gente, ângulo adjacente não tem parte comum na interna, tá? Então a única parte comum de ângulos adjacentes é o lado. Ângulos consecutivos, tanto faz ter parte comum interna como não, tá? Então nós temos dois ângulos que são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e tem um lado comum. Ou seja, isso daí dá brecha para você ter uma região interna comum, ok? Porque a única exigência é essa. E os ângulos adjacentes são aqueles ângulos consecutivos que não têm parte interna, ok? Então, ângulo adjacente é o ângulo consecutivo sem parte interna. Ângulo consecutivo pode ter parte interna ou não. Vamos observar. Nós temos aqui o ângulo COB e BOA, tá? Ou AOB e AOC, tá? Então vamos lá. O ângulo AOC, ou seja, sai aqui do A, passa pelo O e vai até o C, tá? E o ângulo BOC possui essa região comum. Tá aqui um traço, tá aqui outro traço, tá? Essa região aqui é comum desses dois ângulos, tá? E o lado OC é o lado comum. Então observe, vamos lá, as condições. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice. Então tá aqui, o vértice O é comum. Lado OC é o lado comum, tem um lado comum. Então o lado OC é o lado comum. Então nós observamos que esses dois ângulos aqui eles são consecutivos, mas eles não são adjacentes, porque a condição para ser adjacente é que ele seja consecutivo e não possua pontos internos comuns, ou seja, essa região aqui, por ser comum desse ângulo maior e desse ângulo menor, já o torna não adjacente, tá? Vamos lá. Próximo caso aqui, o ângulo AOB e o ângulo BOC. Então observe que tem a mesma origem O e tem um lado OB que é comum a essa parte e é comum a essa parte, ok? Vamos fazer aqui uma comparação, ok? É o seguinte, como se nós tivéssemos aqui sendo uma parede divisória de dois cômodos, tá? Então essa parede divisória de dois cômodos de uma casa,
ela é comum a esse cômodo e a esse cômodo aqui, mas não tem parte comum entre um cômodo e outro, ok? Então essa parte aqui é separada dessa parte aqui por essa parede que é comum às duas partes. Então é o seguinte, o ângulo AOB e o BOC, o AOB e o BOC, eles são consecutivos e o lado OB é comum. E além disso, eles são adjacentes, beleza? Porque eles são consecutivos e essa parte aqui não tem parte interna com essa daqui, beleza? Então, desses três casos aqui, o único que é adjacente, tá? É desta forma aqui. No geral, todos os ângulos adjacentes serão nesse formato aqui, ó. Nunca será nesse formato, com dois tracinhos ou com região interna, e nunca será nesse formato aqui, ó. Observa bem aqui, ó. Ok? Então, ó, esses dois ângulos aqui, ó, o AOC e o AOB, eles são consecutivos, porque ele tem a origem comum e o lado OA ele é comum também. Bem, entretanto, a região aqui do AOB é comum ao maior e ao menor. Então, o torna não adjacente, beleza? Então, mais uma vez reforçando. Ângulo adjacente, somente o lado é comum, não tem nenhuma parte interna de abertura comum ao outro ângulo, tá? Já o consecutivo, ele pode ter abertura comum ao outro ângulo, como pode não ter. Beleza, galera? Então, gente, fiquem ligados aí no canal, que logo logo sairá a parte 2 desse vídeo. Valeu!